Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos, que alegria, que privilégio estar aqui nesse domingo especial, domingo de Dia dos Pais. Muito bom estar aqui. E para mim é muito fácil esse ser um dia alegre, feliz, porque eu tenho um pai terreno maravilhoso que está aqui na Recon e sou também muito feliz em ser pai dos meus filhos. Mas eu sei que esse dia de hoje pode não ser um dia tão feliz ou de tanta celebração para muita gente. Isso depende muito de qual o relacionamento que você tem com seu pai, ou se você teve um bom pai, ou se você tem sido um bom pai. Depende de se o seu pai está aqui, você pode dar um beijo nele hoje, ou falar com ele por telefone, ou se seu pai já está com Deus. Eu estou me lembrando de uma grande amiga que hoje é o primeiro dia dos pais dela sem o seu pai, que era uma referência. E estou me lembrando também de um outro amigo daqui da igreja que é louco para ser pai, mas ainda não consegue ser pai. Então eu sei que esse dia pode ser uma mistura de sentimentos. E eu estava orando tanto, pedindo tanto a Deus uma palavra que pudesse ser para todos nós, os pais, os filhos, aqueles que têm boas experiências e as que não têm. E eu penso que deve ser assim hoje. Me veio essa parábola conhecidíssima, que nas Bíblias vem como o filho pródigo, embora que esse não seja o melhor título, a parábola dos dois filhos, a parábola do pai, porque é muito mais do que sobre o filho pródigo. E essa parábola é sobre a paternidade de Deus, porque isso nos é comum a todos, a homens e mulheres, em qualquer situação. Se você crê em Jesus Cristo, você é filho, você é filha, e a paternidade de Deus é comum. Deus é o nosso Pai, e Ele é o nosso maior modelo de paternidade. Uma vez um pai chegou no quarto do seu filho, e o seu filho estava orando, e ele ouviu a oração do filho dele. O filho dele orava assim: Deus, torna-me um homem como meu pai. E aí ele correu para o quarto dele, e foi orar a Deus e disse: Pai, torna-me um homem que meu filho quer que eu seja. Deus é o nosso modelo de paternidade. E eu hoje eu estava orando tanto, e agora na intercessão mais cedo, eu estava orando com a equipe de intercessão. Eu queria tanto que hoje não fosse um sermão para a sua cabeça, para a sua mente. Queria tanto que fosse algo para o seu coração, mais do que algo que você possa aprender. Eu queria que fosse essa manhã, uma manhã de você experimentar o amor e a paternidade de Deus. Amém? É uma parábola, e eu tenho que dizer isso porque as pessoas às vezes não compreendem. Isso não foi uma história que aconteceu, os dois filhos. Não foi um acontecimento, é uma história que Jesus criou, é uma parábola. Ele contou essa história com um propósito pedagógico, até porque não seria uma história possível. Essa história é muito inverossímil. Nunca ia acontecer uma história dessa de um pai com dois filhos, como Jesus contou. Porque se fosse uma história real, seria para além de absurda. Quando um filho dizia para o pai assim: me dá parte da minha herança, isso não existia antigamente. Hoje ainda dá para fazer antecipação de herança, mas naquela época não tinha. O que o filho estava dizendo para o pai é: eu quero que você morra, porque eu quero a sua herança. E um judeu, um filho, não ia nunca dizer isso para um pai. A forma como a paternidade no povo judaico, na verdade no povo antigo, não precisava nem ser judaico, existia. Um filho nunca chegava para um pai para dizer algo parecido com isso. Isso não é algo que fosse da realidade. E além disso, Jesus está contando que quando o filho perde tudo com as prostitutas e com a vida de farra, ele vai comer dos porcos. Isso também era uma impossibilidade para qualquer judeu. Se você conhece um pouquinho do judaísmo, sabe que Jesus estava exagerando ao extremo, porque um judeu nunca iria trabalhar com porcos, muito menos comer da comida dos porcos. Isso era Jesus exagerando muito para um propósito. Nem o filho mais novo, nem o filho mais velho questionaria o pai. Quando o pai fez aquela festa, quando o mais moço chegou: eu tenho tudo, eu estava aqui com o senhor e o senhor nunca me fez festa. Isso realmente não era uma realidade. A história é absurda e é escandalosa,
justamente porque Jesus queria chamar a atenção do seu público. Quer ver uma coisa? É domingo de manhã e você pode estar com sono, alguém aí pode estar paquerando com a menina do banco da frente, alguém pode estar aí olhando o celular, mas se eu chegasse aqui agora e dissesse assim, certo pai tinha 2 filhos, um era rubro-negro e outro era tricolor. Olha, aí mesmo quem estava com sono, ou paquerando, ou olhando o celular, ia parar para prestar atenção. O que é que esse cara vai dizer? Rodolfo não está nem aqui para ele tirar a onda do tricolor. Aí eu continuava a minha história e dizia assim, e um dos filhos, que era rubro-negro, disse assim, calma, peraí, tu não sabe nem qual é a história. Rapaz, Igor é tão agoniado que ele não sabe nem qual é a história que eu vou contar. Vá por mim. O rubro-negro diz assim para o pai, tá vendo como você ganha atenção quando você conta uma história meio absurda? O rubro-negro chega para o pai e diz assim, pai, a partir de agora eu virei tricolor. O Arruda é a minha casa. Vou vender ovo para ajudar o time. Essa história é tão louca, tão absurda, que fica todo mundo rindo, todo mundo presta atenção. Eu peguei até o cara que estava com sono lá atrás, e eu vi ele dormindo ali agora, presta atenção. E para terminar essa história absurda, imagina se eu conto que esse tricolor, que era rubro-negro, virou tricolor, estava vendendo uva para ajudar o time lá. Imagina se eu digo que alguém chegou para esse tricolor com pena dele, disse, mas rapaz, tu era rubro-negro, virasse tricolor, deixa eu te dar um pudim de presente para tu comer e ficar feliz. E ele diz, não, que eu quero virar um tricolor fitness. Aí é que a história ia ser mais absurda ainda. Então eu quero que você imagine isso, era uma história muito, muito absurda que Jesus estava contando, porque ele precisava chamar muito a atenção do seu público. E o público, eu vou dizer a vocês qual era. Quem foi que ouviu essa história pela primeira vez? Isso está no versículo 1 do capítulo 15. Versículo 1 diz assim, chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para lhe ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Isso é o começo do capítulo. Significa dizer, o pecador, já está dizendo, é pecador. O publicano era o judeu que aceitava ser pecador. Esse aí, ele roubava o povo dele, ele era ele se uniu a Roma contra Israel, e ele aceitava já ter a pecha de pecador. E esses pecadores e publicanos procuravam Jesus. Aí os religiosos, os escribas e os fariseus, os judeus religiosos, ficavam indignados e diziam assim, Jesus come com pecadores. Oh, que absurdo, Jesus come com pecadores. E eu aqui fico pensando que se Jesus fosse na onda desses fariseus, ele ia passar fome. Porque não tem ninguém que não seja pecador. Se Jesus fosse esperar para comer com o santo, ele ia comer sozinho, todos os dias. Mas é porque na cabeça daqueles religiosos, pecadores só eram os publicanos e os outros. Eles, religiosos, não se consideravam pecadores. Por isso que ele dizia, Jesus come com pecadores, ou seja, com o pecado dos outros. A gente tem mania de ver o pecado dos outros, a gente não consegue enxergar o pecado da gente, e eles eram assim. Esse era o público que estava reclamando porque Jesus comia com pecadores. Isso seria inadmissível. Era uma religião que era fundamentada na exclusão, e aí chega Jesus e trabalha a inclusão. Jesus comia com quem era pecador e Jesus falava com quem era imperfeito. E aí ele conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Tinham 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa 99 e vai atrás de uma. Todo mundo conhece, até porque a gente vive cantando essa música aqui, que ele deixa as 99 e vai atrás de uma, e quando acha essa uma, faz uma festa. Aí depois tem uma outra parábola que é da moeda perdida, que ela tinha 10 moedas, perde uma moeda, acha essa uma moeda e quando acha a moeda faz uma festa. Aí depois ele termina com essa parábola dos 2 filhos, que um vai embora, perde tudo, volta e ele recebe com uma festa. E eu queria falar com vocês hoje sobre festa, eu queria falar com vocês hoje sobre a paternidade graciosa de Deus contra uma religião e um mundo de rejeição. Nós todos tememos rejeição. Rejeição nos atemoriza, uns mais do que os outros. Nem todo mundo admite isso, mas nós nos preocupamos, é algo que nos limita e nos faz sofrer. É a rejeição e o medo da rejeição, porque são 2 coisas diferentes. Uma coisa, nós sofremos quando somos rejeitados, e às vezes somos, e ainda por cima, quando não somos, a gente é atormentado pelo medo
da rejeição. E eu conheço uma pessoa que ele achava que enganava os outros, mas não enganava, era um jovem, e esse jovem dizia que não ia casar nunca. E todo mundo perguntava, ele já era um jovem todo bonitão, e tinha menina que estava afim dele e tudo, mas ele dizia que não ia casar. E perguntado, ele dizia que não tinha vontade de casar. E tudo bem, passou. Aí um dia esse camarada apareceu namorando. Quando apareceu namorando, a mãe chegou para ele e disse: oxê, tu não dissesse que não ia casar nunca? E aí ele veio com a seguinte frase: não, mas é porque eu não queria gerar expectativa de vocês, e eu tinha medo de ser rejeitado, mas agora eu estou namorando. Estava todo feliz. Ele admitiu que dizia o que dizia e se comportava como se comportava, porque tinha medo de ser rejeitado. Quem nunca? Quem nunca paralisou, sofreu, porque tinha medo de ser rejeitado? A gente quer ser aceito nas turmas, nas rodas sociais, a gente quer ser aceito por Deus, e muitos também temos medo de ser rejeitados. E eu vou dizer, um braço quebrado, a gente cura, demora menos do que a dor de uma rejeição. A dor de uma rejeição é um trauma que demora para curar. Gente aqui com certeza que foi rejeitado pelos pais, pelo pai, pela mãe, gente que foi rejeitado pelo cônjuge, pelo namorado ou pela namorada, gente que se sente rejeitado pelos amigos, até nas redes sociais, se alguém pede para seguir, o outro não segue, essas coisas, tem gente que se estressa com isso, gente rejeitado pelo mercado de trabalho e que causa uma dor, e gente que, mesmo que não tenha passado por nenhuma dessas rejeições, tem medo disso. Eu queria parar agora um pouquinho para a gente orar. Eu queria que você fechasse o seu olho. Vamos orar por isso. Vamos orar para que Deus nos abrace em sua santa paternidade e o seu amor que lança fora todo medo, tire o nosso medo. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa, celebrando a tua paternidade, celebrando como tu és um bom Pai. Cantamos da tua bondade, cantamos da tua paternidade hoje. E oramos, Senhor, nessa manhã, para que a dor da rejeição, alguém que possa estar se sentindo em sofrimento porque foi rejeitado ou rejeitada, ou tem sido, que o Senhor revele o teu amor, que é mais do que suficiente. O Senhor que nos acolhe, nos aceita, é mais do que qualquer rejeição terrena. E eu quero te pedir também que o Senhor tire o medo, teu amor, perfeito amor, tire fora, lance fora o medo da rejeição, porque em ti nós somos acolhidos, nós somos aceitos, em nome de Jesus, amém. Jesus conta uma história, e vocês conhecem a história, não dá para ficar contando tanto ela aqui. O mais moço, não queria a presença do pai, queria o dinheiro do pai, mas mesmo assim, depois de tudo, o pai o aceita, não rejeita. E o mais velho, que supostamente, obviamente mentindo, dizia que nunca tinha feito nada de errado com o pai, a gente sabe que não existe essa possibilidade, também não queria a presença do pai, ele queria o que ele podia ter depois, e o público com raiva, porque os pecadores não mereciam comer com Jesus. A história é para ensinar que não é sobre merecimento, é sobre o amor gracioso do Pai. É sobre eu e você não ficarmos achando que a gente é aquela ovelha que está no meio das 99, que essa está resolvida, segura, garantida. É sobre quem está perdido, é sobre quem precisa ser carregado nas costas. Eu preciso ser carregado nas costas. Eu preciso do amor do Pai. É sobre o amor ser tão grande que quando ele é encarnado, quando ele sai da teoria, requer festa. Eu queria convidar vocês hoje para uma manhã que, em vez de um sermão, você se sentisse na festa. Que tal se agora de manhã nós fizermos o nosso almoço de Dia dos Pais com o papai? Que tal se você agora de manhã possa sentir e queira participar da festa? Aqueles pecadores reclamavam de Jesus, Jesus estava comendo com pecadores e os religiosos deixavam de ter o banquete, não participavam da festa. E Deus quer convidar você a participar da festa. Vamos fechar o olho de novo, curve sua cabeça e diga a seu pai: eu não vou nem orar agora, eu vou ter
Um minuto de silêncio para que você celebre com Deus a paternidade dele. Sente à mesa com o Pai. Se você for meio maluco feito eu, diga feliz dia dos pais, papai. Senhor, nós celebramos a tua paternidade. Celebramos estar contigo nesse dia de hoje. Tu que és um Pai tão perfeito que nós pedimos pão e o Senhor não vai dar pedra. Pedimos peixe e o Senhor não vai dar serpente. O Senhor é bom e nos dá o teu Espírito Santo. Bendito seja o teu nome. Amém. Meus irmãos, Ele é um Pai que sabe amar, Ele conhece o seu coração. Para esse Pai, segredo algum está oculto. Ele conhece as suas motivações e mais ainda, Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Se você vive longe desse Pai, está aqui na igreja por uma tradição ou por qualquer razão, porque sua mulher lhe obrigou ou por qualquer coisa, você fica longe de Deus e quer voltar para perto de Deus, Ele recebe você de volta. Se você nunca esteve perto e quer hoje estar perto, Ele recebe você. E se você sempre esteve perto, mas nunca teve mesa, nunca teve alegria, nunca teve celebração com Ele, que tal que você faça isso hoje? Hoje é um dia de nós celebrarmos a paternidade de Deus, porque um coração quebrantado, Ele não rejeita, diz Davi no Salmo 51. Você tem um coração quebrantado diante do seu papai? Jesus, quando nos ensinou a orar o Pai Nosso, Ele disse, chame Deus de Pai, e não é qualquer Pai, é Aba, é Paizinho. Chama Deus de Paizinho, senta na mesa com Ele. Tudo que o seu pai pode não ter sido para você, ou sua mãe pode não ter sido para você, Deus é. Banjo começou o culto dizendo isso, ainda que uma mãe abandone seu filho, Deus não vai abandonar você. Hoje é um dia de você, no almoço do Dia dos Pais aqui na Recon, nós estaremos mesa com Ele, dizer, Pai, obrigado porque o Senhor é. Ouve isso, porque isto é o Evangelho purinho. Se você tiver um coração quebrantado e sincero diante de Deus, não tem a menor chance, você que está ouvindo pela internet, precisa ouvir essa palavra, você que está aqui, não tem a menor chance de você ser rejeitado por Deus espiritualmente. Sabe por quê? Porque Isaías 53, falando de Jesus, diz que Jesus era desprezado e Jesus foi rejeitado para que eu e você sejamos aceitos. Você não precisa ter medo de rejeição espiritual, porque toda a rejeição Jesus carregou na cruz, e eu e você somos aceitos hoje. Eu vou contar uma história que eu já contei aqui na Recon, mas eu vou contar de novo, porque não existe nenhuma história para mim que ilustre melhor Jesus ter sido rejeitado para que eu seja aceito. É a história de um pastor de ovelha. Esse pastor de ovelha estava lá ajudando no parto, tinha 2 ovelhas prenhas. Fala prenha para ovelha? Fala, né? Amém, então acertei. Aí tinha 2 ovelhas dessas e ele estava ali assistindo no parto, na fazenda, e uma das suas ovelhas, no parto, a mãe faleceu e ficou só uma ovelhinha órfã, triste. E no mesmo dia, ele agoniado porque tinha outra ovelha, e naquele outro parto foi o contrário. Morreu a bebezinha ovelha e ficou uma mãe triste. E ele pensou o óbvio, o que eu e você pensaríamos. Ele disse, vou juntar a ovelha, mãe, sem a bebê, com a bebê da ovelha que a mãe morreu, e juntar as 2. Mas para a sua tristeza, não funcionou, não deu certo. A mãe cheirava aquela ovelha órfã e a rejeitava. Ela sabia que não era sua filha. E aí, depois de um tempo, o pastor teve uma ideia brilhante. Ele pegou o sangue daquela ovelhinha morta e aspergiu sobre a outra ovelha. E de repente, aquela mãe começou a sentir o cheiro da sua filha naquela outra ovelha e adotou a órfã. E a partir daquele dia começou a cuidar dela. E você está aqui na casa do Pai hoje, e Deus olha para você. Eu quero que você entenda isso. Deus está aqui no seu santo templo, e Ele está olhando para você, e Ele está cheirando você, mas Ele não sente o seu cheiro, Ele sente o cheiro de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue de Jesus está aspergindo você agora. Ele está
encarnado em você, e o Pai sente o cheiro de Jesus em você. Ele adotou você, Ele está cuidando de você. Você não é órfão, você é filho, você é filha. Significa dizer, sabe o que na prática? Para você não achar que esse é um sermão de teoria, é um sermão que encarna assim. Você tem quem lhe proteja. Se você está com medo de alguém que está atrás de você, Deus providenciou o seu filho, que é o leão da tribo de Judá, e que ruge atrás de você. E o inimigo bate em retirada. Não tem doença, não tem divórcio, não tem pecado, não tem nada que segure o leão da tribo de Judá atrás de você. Significa dizer que você tem alguém que lhe sustenta, que sabe que você precisa comer, sabe o que você precisa vestir, sabe o que é que significa de o Pai ter lhe adotado, sentindo o sangue de Jesus. Significa dizer que você tem quem lhe defenda. Se você está sendo perseguido, se estão mentindo ao seu respeito, se estão fazendo alguma coisa contra você, lhe tratando mal, você tem um Pai que lhe defende. E não é qualquer Pai, é o Criador. Se você acha que está perdido ou se sente perdido, e é bom que você se sinta perdido, saiba que tem um Pai que está lhe procurando. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você entre na festa do Pai, se alegre na presença santa do Pai, do eterno Pai. Deixa agora, fecha o teu olho mais uma vez. Deixa Deus colocar um anel no teu dedo. Deixa Deus colocar um anel no teu dedo. Eu queria que a igreja toda ficasse de olho fechado. Se você está aqui essa manhã e não se sentia ainda filho, eu estou vendo Deus colocar um anel no teu dedo. E se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, ao seu Pai, aonde você está, só levanta a sua mão. Levanta a sua mão quem está entregando a vida a Jesus. Deixa Ele entregar um anel no teu dedo. Senhor, nosso Deus, obrigado por essa manhã da celebração da tua paternidade. Coloca um anel no dedo daqueles que querem te chamar de Pai, Pai de todas as luzes. Obrigado por essa manhã, pela tua palavra, pela tua paternidade aqui na Recon. Bendito seja o teu nome por essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Pode baixar a sua mãe. Se você precisa ser carregado nas costas como aquela ovelha perdida, saiba que Deus faz isso. Eu queria tanto que você se sentisse abraçar. Eu vou orar pela última vez. Eu sabia que esse era um sermão mais orado do que pregado. E eu queria convidar você a cantar com a equipe, chamando Deus de Pai. Mas antes, eu ainda quero fazer uma oração, que é a oração para que você esteja livre para poder cantar. Enquanto você não perdoar o seu pai, você não vai estar livre. Pode ser que ele tenha lhe ferido muito, pode ser que ele tenha deixado lacunas terríveis, e pode ser que isso seja não pelo seu pai, mas a sua mãe. Não importa, hoje é tempo de você vir para a festa. E para virmos para a festa, chamando ele de Pai, nós temos que ter as vestes da festa. Nós precisamos estar limpos. Libera perdão no teu coração. Curva mais uma vez a tua cabeça e fecha os teus olhos. Espírito Santo, faz uma obra de perdão aqui na igreja hoje. Faz com que os irmãos que não conseguem perdoar hoje liberem perdão. Não na nossa força, mas na tua força. Espírito Santo de Deus, vai agora e faz uma obra de milagre para que aquele homem que nunca perdoou o pai, que sofreu tanto abuso, hoje consiga perdoar na força do teu Espírito Santo, para que aquela irmã que sofreu tanto com o pai consiga perdoar, liberar perdão, entregar tudo a ti, para que estejam livres, leves para te adorar e participar da festa da tua paternidade. Eu oro aqui na reconciliação para que o nome dessa catedral encarne, seja real, que haja reconciliação nas famílias hoje, em nome de Jesus. Reconciliação contigo, Deus, todos na mesa contigo, sem pecado, limpos, que o teu sangue nos cubra, e a gente quer que o Senhor nos cheire, e a gente quer andar contigo. Bendito seja o teu nome. Meu Pai,
Meu